Rainha Xing tem um extenso currículo nessa área cultural. Ela fez e continua fazendo um agito desse que chegou à Cachoeira. E hoje eu te pergunto, Nathalie, em primeiro lugar, fiquei feliz que você tenha aceitado o nosso convite, mas como é que anda a cultura da periferia, né, hoje em Cachoeira do Sul? Boa noite. Boa noite, Dalcira. Demorei, mas vim. Ah, é verdade. Mas é isso, é que as agendas, né, vão se estendendo, assim, se ampliando, coisa boa, né, trabalho. Mas também tô feliz de poder estar aqui. E, bom, a gente tem feito através da associação, né, e agora também eu, enquanto agente territorial de cultura, minha função é principalmente mapear, né, então identificar, mapear o que tem acontecido, né, na cidade, quem são os fazedores de cultura, os eventos, enfim. Então, estou começando esse trabalho, né, comecei agora no início do ano. É, Também por conta dos editais, a gente está fazendo mais contatos, né, com as pessoas para explicar edital, para ajudar na elaboração dos projetos, enfim. Então, a gente está conhecendo mais também, né, a cultura da cidade. E a gente circula basicamente, né, nessas áreas mais de periferia, nos territórios, enfim, mais vulnerabilizados, né, porque são justamente os que menos têm acesso, né, a recurso, às informações mesmo, né, tem poucas Sim. informações. A gente tem visto aí desde de Aldir Blanc I, mas principalmente agora da Paulo Gustavo, como as pessoas não recebem as informações, né, não ficam sabendo, enfim. Então, a gente também tem esse papel fundamental de que eles tenham acesso às informações dessas políticas, né? E esse papel fundamental passa por reuniões que a gente acompanha nas tuas redes Também, sociais, né? também. Que são os pontos e os pontões de cultura, né? Para É, saber o que está se fazendo lá na outra ponta, fora do centro da cidade. isto, os pontos e pontões, aqui em Cachoeira, a princípio, só ponto, porque a gente não tinha muitos pontos de cultura, então um pontão ele é como se fosse um coordenador de vários pontos, é quem monta uma rede de pontos de Sim. cultura. Então, como a gente não tinha uma rede de pontos de cultura, então a gente não tem como ter um pontão agora, mas a partir, né, dos próximos editais a gente já pode começar a pensar nisso, né? Então, isso é uma das políticas que estão vindo para a Cachoeira, junto com a Política Nacional Aldir Blanc. É a Política Nacional Cultura Viva, na verdade ela já tem 20 anos, né? E só agora, infelizmente, está vindo para cá. Mas também por isso, porque é uma ação desse governo, né, do governo federal, de que realmente o fomento, os investimentos em cultura cheguem nos municípios. Então, por isso que está realmente vindo direto para os municípios, direto para os estados. Então, o recurso está vindo para que o município faça essa gestão junto com os fazedores de cultura. Por isso, essas reuniões são obrigatórias, né? As oitivas, definir quais serão os editais, quais serão os valores para cada edital, identificar também as categorias, né? Os segmentos culturais, enfim, que a gente precisa contemplar e priorizando, né, esses espaços, esses agentes que estão na periferia justamente porque não tinham, né, acesso, era mais dificultoso, enfim. Fazer oficinas para elaboração de projeto, isso também é uma das metas, né, dessas políticas. Então, eu nunca participei porque eu não sei. Bom, agora vamos fazer oficinas para que você aprenda a entrar nesse mundo, digamos assim, né, dos editais para captar recurso público. Porque edital tem e recursos tem, né? Tem, Nathalie, né? porque a gente uma vez até conversou sobre isso, porque todo mundo fala muito sobre a Lei Rouanet, porque se a Lei Rouanet está errada, que se corrija a lei e pare de penalizar os Aham, promotores de cultura, né? exato. Não adianta ficar dizendo, tá lá disponível, alguém é óbvio que vai Uhum. pegar, É, porque não é ilegal, né? não, e é uma política, enfim, legítima, assim como a LIC aqui no Estado, né? Já Os ia puxar o estados assunto têm para ali. LIC, são leis de incentivo, né, de dedução de imposto de renda das empresas que elas podem destinar para projetos culturais, assim como a gente tem aqui, por exemplo, o Condica, que arrecada também Sim. imposto de pessoa física para ir para projetos que tratem com criança e adolescente. Então,
é uma política como tem várias outras, né? Essas políticas de incentivo, só que essa é para a cultura. E a Lei Rouanet e até mesmo a LIC, elas não são muito acessíveis para quem é do interior, para quem é isso, não tem uma caminhada, porque tu precisa ter empresas que te patrocinem, né? E aqui, por exemplo, em Cachoeira do Sul, a gente tem poucas empresas que tenham um lucro, né, real que caiba dentro da LIC, por exemplo. A gente tem que buscar empresas a nível de estadual, né? Cachoeira, agora a gente começou a ter essas empresas de oliva, né? Essas novas empresas que estão vindo para cá, elas já têm um porte maior, mas elas não pagam imposto municipal, né? É estadual, aí cabe para a LIC. Aí hoje a gente já tem algumas empresas que caberiam, por exemplo, né, fazer uma apresentação de projetos locais para eles patrocinarem via LIC. Então, esses são mecanismos de lei de incentivo, mas a gente tem daí essas outras formas, que são os editais de fomento direto, que aí é isso, você participa do edital, ganhou, recebe o recurso, não precisa captar, né? Porque Rouanet e LIC você tem que correr atrás das empresas, e se conseguir, que é complicado conseguir. Então, às vezes, tu aprova e não consegue captar. Não consegue. Os editais de fomento, não. Contemplou, tu recebe. E a partir de agora também, Cachoeira vai, a partir dessas experiências também da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, com esses editais, Cachoeira já vai ter experiência para começar a trabalhar o seu fundo municipal. Então, a partir do momento que tiver recurso no fundo municipal, já pode ter os editais municipais, né? Então, assim, a política Aldir Blanc também é uma política estruturante, no sentido que ela está auxiliando, está ajudando os municípios a, de fato, se estruturar, saber como funciona, os mecanismos, né? Qualificar o seu sistema municipal de cultura e ter fôlego daí para começar a ter recurso próprio para a cultura. Semana que vem, o junho, começa com uma agenda cultural muito bacana e eu estou na linha, a gente vai chamar também para essa conversa o Richard Serraria, poeta, músico também, fomentador da cultura, né? Sim. Richard, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Dalcira, boa noite, pessoal da Conexão 99, Rádio Vale 99.1, uma felicidade estar conversando contigo, com o pessoal aí de Cachoeira. Eu tenho e a Nathalie que está aqui com a gente, né? Exato, a Nathalie também é amiga aí de longa data. Bom, você vai estar aqui na semana que vem, é isso? Eu vou trazer vocês dois para conversa agora, né? Perfeito. Na quinta-feira estaremos em Cachoeira do Sul, Richard Serraria com Tambor Supapo, mais Tuti Rodrigues no apoio logístico todo, né, dentro da Política Nacional Aldir Blanc, que era algo que a Nathalie estava falando aí nesse momento, a importância dessas políticas públicas estruturantes, né, implementadas aí pelo governo federal, o atual governo federal, né, do Brasil, e a gente poder também levar aí, né, educação, cultura, pensar sobretudo uma educação antirracista através do Supapo. Estamos chegando à Cachoeira dia 5 e dia 6 em Rio Pardo. Supapo, que coisa bacana, né? Isso vai ser só uma apresentação, vai ter uma oficina, como é que isso vai funcionar? Para ti e para a Natália pergunta, né? Porque eu sei que vocês estão interligados aí nessa agenda cultural. Tem bastante coisa, né? A gente tem a Girafa da Cerquinha, que é um espetáculo para crianças, público infantil, e também a gente vai ter uma roda de vivência, as crianças poder tocar o supapo, poder brincar o supapo, imaginar que ele é um navio também, que dá para se equilibrar, enfim, entender o tambor como um elemento lúdico, né? Então tem a apresentação da Girafa da Cerquinha, cerca de 25 minutos, e depois essa vivência com as crianças e que ela também se estende numa conversa com pais e outros jovens e também adultos que estiverem na área, sobretudo professores, que a gente possa conversar também sobre a implementação da educação antirracista através dessa ferramenta potente que é o Tambor Supapo. Além disso, a gente tem Supapuriqui e também uma vivência oficina também à noite. Pois é, uma educação antirracista. E a pergunta fica para os dois. Nós já avançamos um pouco nisso, Nathalie, ou ainda tem muito ranço em relação a essa questão de se falar numa cultura antirracista, numa educação antirracista, se nem as escolas conseguem cumprir a lei que seria ensinar a história?
A gente já avançou pela força, né, do movimento negro, pela força enfim, dos artistas, a própria cultura faz muito isso, né, de também oferecer para as escolas isso. Esse projeto, por exemplo, né, a Girafa da Cerquinha do Richard Serraria, ele vem acompanhado com uma proposta pedagógica para aplicar o que essa espetáculo, enfim, essa contação dentro de sala de aula, dar dicas de como trabalhar, né, a Lei 10.639, agora 11.645, dentro das escolas de forma prática, porque realmente fica muito na teoria, muito no imaginário, e os professores realmente não, infelizmente, nem a academia e nem depois as formações que são oferecidas, não dão ideias ou, enfim, não trazem muito elemento, né, muito conteúdo para realmente aplicar isso no dia a dia e não fazer uma coisa como se fosse uma disciplina, vamos falar, não, para que seja realmente natural do dia a dia, né? Então a cultura faz muito isso também. Então a Girafa da Cerquinha, que é uma história de uma girafa que vem da África para Pelotas, né, e descobre o carnaval da bicharada em Pelotas, através das histórias, tu vai colocando isso para as crianças, e isso é importante, né? Tá desde a infância, né? Então, isso já é, por exemplo, uma ferramenta pedagógica, né, para trabalhar dentro das escolas, que o Richard sempre faz essas rodas de conversa com professores. Inclusive, essa apresentação a gente levou para a Escola Dora Abreu, mas a própria escola, aí eu disse, vamos abrir para a comunidade, né, vamos deixar que todo mundo, não só para os alunos, enfim, mas para os pais, para a comunidade. Sim. Abrir. Então, a gente vai fazer na capela, ao lado ali da Navegantes, justamente para poder ser aberto e poder ter essa conversa, né, dentro com a comunidade junto, né. O Serraria, você já conhece Cachoeira? Você já esteve aqui? Eu já conheço Cachoeira através da Nathalie, né, que faz o Sarau da Memória anualmente aí, e tenho também como uma mãe espiritual aí, né, a professora Lair Vidal, né, que tenho a honra de poder considerar ela como uma mãe espiritual. Ela participa de shows com a Bataclan. Sempre que a gente vai à Cachoeira, a gente conversa com ela e pede a bênção, né, para as pessoas que têm, né, a ancestralidade, né, e que têm muito a nos trazer desse legado de África, né. A dona Laís, sem dúvida, é uma dessas pessoas aí em Cachoeira. Já estive aí, portanto, olha, acho que 3 vezes aí em Cachoeira. O cortejo de Quicumbi que a gente faz anualmente, né. E esse ano vai ter de novo? Vai. A não definir a data ainda, porque a gente sempre faz no primeiro domingo de novembro, né? E esse ano vai cair no dia de finados. Então, eu estou primeiro avaliando com as pessoas que vão participar, enfim, se tem algum problema, porque a gente sabe que algumas pessoas, né, têm compromissos e tudo mais. Então, mas a princípio é dia 2 de novembro, domingo. Que é o primeiro domingo de novembro. Hoje, Richard Serraria, ensinar seu papo é uma coisa mais fácil, é uma coisa mais difícil? Essa percussão aí passa batido ainda no meio de outros instrumentos? A gurizada tem esse interesse, porque é preciso conhecer primeiro a história, né? Olha, eu acho que a criançada pode até não ter o interesse diretamente pelo fato de conhecer, mas à medida que se apresenta a elas esse elemento lúdico, um brinquedo, né, e esse brinquedo, eu acho que é um elogio a gente pensar, um artefato que pode ser entendido como a sua função brincante e lúdica. A partir disso, eu acho que fica aberto o caminho para entender que esse tambor é um tambor que diz respeito à presença negra nas charqueadas e que, consequentemente, o contingente negro construiu a riqueza econômica do Estado. Toda vez que o supapo é tocado, essa história está sendo contada através da música, através da poesia. E é isso que a gente tem procurado levar, né, mais do que esse conteúdo formal ou acadêmico, proporcionar uma vivência e, através dessa vivência, as pessoas sentirem essa presença negra viva na contemporaneidade no estado do Rio Grande do Sul. O supapo, sem dúvida, é isso, né? A negritude viva e pulsante, pujante no século XXI. Pergunta para os dois, tanto para você quanto para a Nathalie. Hoje estamos divididos, nós contra eles, eles contra nós. É mais ou menos assim, eu não estou falando de mim nem de vocês. Mas há uma divisão, uma risca, né, que separa aí os mundos, né, tanto esses mundos culturais quanto históricos. Mas hoje, juntar tudo isso é possível? Olha, ela pensou. É que juntar também tem... a gente tem que refletir que certas coisas, elas não são mais adequadas, né, para a sociedade hoje, né? Violência, intolerância,
né, isso não é mais adequado para os tempos de hoje. Eu acho que nunca foi, né? Mas agora parece que Mas piores. a gente fala para os tempos de hoje porque a gente evoluiu um pouquinho, né, em conhecimento, informação, em educação, né? Então, acho que juntar somente realmente é difícil quando se trata de lados de algumas, enfim, partes, né, alguns grupos, não é, né, todo mundo, né, mas que tem esse tipo de prática de violência que não quer juntar, quer exterminar, né, o outro lado, enfim, né. Exato, porque o juntar queria, eu falei integrar, né? Não, eu acredito que a gente precise, né, fazer uma construção enquanto sociedade, enquanto nação, né, de forma coletiva, né, para que a gente realmente consiga conviver com né, entre nós, assim, de uma forma mais harmoniosa. Mas isso passa também por entender que tem certas coisas que a gente não pode mais aceitar, né? Richard. Eu acho que o que a Nathalie está colocando, acho que é muito pertinente e vai na direção, sobretudo, né, que a gente possa praticar sempre o respeito à alteridade, que é o respeito diferente, e que esse respeitar o diferente passa, primeiramente, né, por não pensar em exterminar esse adversário ou a pessoa que porventura divirja em termos de ideias ou em termos de credo religioso ou inclusive de crença partidária, porque a gente vive também uma democracia representativa e os partidos estão aí, então não adianta eu dizer que isso não diz respeito à minha vida, porque diz sim. Então acho que basicamente me parece a necessidade de respeitar o diferente e discutir isso no plano das ideias, e entender que eventualmente as divergências fazem parte também de uma sociedade plural. O que não pode é eu querer eliminar o meu adversário, né, seja no plano físico ou trabalhando de uma forma antiética, né, muitas vezes com a prática de fake news e com ações totalitárias, né, que pressupõem a violência, seja ela contra a mulher ou seja ela contra a população LGBTQIA+, eu acho que, ou seja contra negros ou indígenas. A gente tem tanta diversidade no nosso país, e essa diversidade é étnica, é de orientação de gênero, é de orientação sexual, enfim, é de credos religiosos, é de times de futebol, é de enquadramentos partidários. A gente precisa respeitar o diferente. Para mim, isso é fundamental. Com certeza. Bom, o espetáculo é na quinta-feira. Na quinta-feira, às 15 horas, a Girafa da Cerquinha na Capela de Navegantes. E às 20 horas, o Sopaporiqui no terreiro Reino de Oxum, Admun e Ossanha, do Pai Cássio Maciel, que também é uma ideia, assim, da gente levar. O Sopaporiqui, ele trata, né, de questão dos orixás, enfim. Então, a gente pensou em levar para esse público, né, mais interessante para a gente. Então, eu quero fazer um desafio aqui, Richard, para você e para a Natália. Quinta-feira, né, vocês têm esse evento às 15 horas. Quem sabe às 18h30 eu espero vocês aqui para a gente apresentar o sopapo e mostrar esse ritmo tão importante na cultura negra do Rio Grande do Sul, do Brasil, e que possivelmente muita gente não conhece. Você topa? Olha, a questão aí eu dependo da logística. agenda de produção. Não, mas dá, porque a gente vai estar... o terreiro é aqui do ladinho. O terreiro é aqui. Okay. Você pode sair daqui 7 horas, andar meia quadra e você vai estar no terreiro do Pai Cássio. Combinado. Tá combinado? Qualquer mudança a gente vai conversando durante a semana. Um abração, perfeito. Muito obrigada. Até quinta. Muito obrigado, Tafira. Até mais. Abraço, Nathalie. Abraço. Olha, agora faltando 8 minutos para as 7, eu vou pedir licença para a Natalina, a gente vai atualizar o roteiro comercial e volta em seguida. É bom estar com você. Rádio Vale. Você está procurando uma escola que faça a diferença na vida do seu filho?
Venha para o Colégio Barão. Da educação infantil ao ensino médio, contamos com uma equipe que desafia os alunos e trabalha no desenvolvimento de seus projetos. Trabalhamos com uma metodologia de ensino nacional, programa rumo ao bilinguismo e aulas de música, robótica, esportes, laboratórios e infraestrutura de qualidade acolhedora. Venha conhecer de perto nossa escola e garanta a melhor educação do seu filho. Colégio Barão, um mundo a descobrir. Ligue 51 3722 4289. 25ª Fena Arroz. Conexão e tecnologia impulsionando o agro. Espaço Agrotec. Soluções para o agro. Palestras técnicas. Agricultura familiar. Expositores. Parque de diversões. Memorial Nacional do Arroz e Gastronomia. 25ª Fena Arroz. De 17 a 22 de junho em Cachoeira do Sul. Patrocínio Banrisul. IRGA. BRDE e Seletro. Fim de Tischler, economia garantida para você, ouça só. Pepino Oceano 300 gramas conserva, 6,99 no Clube 6,39. Massa Germânica com ovos 500 gramas, 3,99 no Clube 2,95. Arroz Aninha tipo 1 5 quilos, 18,90 no Clube 15,79. Alvejante Aquafest sem cloro 2 litros, 13,99 no Clube 8,99. Lavalpas em pote XIP 2 quilos e 400 primavera, 28,90 no Clube. Aproveite! Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Galdério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê! Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Conexão 99, com Dalcira de Oliveira. Olha, faltando agora 4 minutos, passa rápido quando o assunto é bom, diz o Volney, né, Thiago? Nathalie, então, nós temos, nesse momento, qual grande projeto, além desses eventos da próxima semana, o que mais a gente pode esperar ainda nesse primeiro semestre, que está quase indo embora? A gente está, no dia 3, até vou aproveitar também, no dia 3, antes do Richard V, a gente vai ter um encontro de pontos de cultura, né, que é para esses grupos e entidades que estão sendo classificados e reconhecidos como pontos de cultura em Cachoeira. A gente vai fazer um encontro, vem a coordenadora do Ministério da Cultura no Rio Grande do Sul, a Mari Martinez, vem o Chiquinho dos Anjos, que vem representando o Comitê de Cultura do Rio Grande do Sul, e vem a Carmen de Oxalá, que é uma das certificadoras, né, de ponto de cultura no governo federal, é a vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura e é também coordenadora de um pontão. Então, a ideia é que a gente traga mais informações direto da fonte para esses que estão se reconhecendo, se identificando como pontos de cultura, ainda é tudo muito novo. Então, tem toda uma parte formal de certificação e tem também os compromissos, né? Agora, como ponto de cultura, o que precisa ser feito, enfim. Então, a proposta desse encontro é para trazer informação, para orientação e já para esses pontos de cultura pensar em formar uma rede municipal, né? Porque daí existem, dentro da política nacional de Blanc, existe uma porcentagem que é obrigatória para investimento na cultura viva, ou seja, em pontos de cultura, em mestres e mestras. Então, a partir do momento que tiver essa rede, esses grupos, né, de pontos de cultura se dialogando, enfim, organizados, são eles que vão definir, então, quais os editais que é preciso, os valores, enfim. Assim como os segmentos também se reúnem, né? A gente quer a música, a gente precisa de fomento para a realização de show, para gravar um disco e tal. Os pontos de cultura também, então, vão ter essa organização, né, para definir. A gente falou lá no primeiro bloco que dinheiro tem. O que está faltando é conhecimento da onde buscar esses recursos e principalmente de projetos. Né? Isso. E aí isso também... quando a gente fala de qualificação, de oficina, capacitação, também é isso, porque aqui em Cachoeira a gente tinha muito evento e muito projeto e tal, mas de uma forma, como
como é que eu posso dizer, não amadoras, não é esse o nome, mas, vamos falar com fulano, ele apoia e tal, e vai. Mas para editais, principalmente recurso público, você tem que ter uma formalização, você tem que ter prestação de contas, uma mínima prestação de contas. Não é porque eu sou amiga do fulano, Isso, exato. Precisa de todo um caminho burocrático e também... E prestação de contas, e também porque quando se trata de uma política pública, ela pretende ter resultados, né, para a sociedade. Então, isso também é uma forma de demonstrar que, olha, o dinheiro está sendo bem aplicado, está tendo resultado e isso está desenvolvendo essa sociedade. Né? Então, a gente precisa ter o mínimo ali, né, de burocracia, enfim, né, de formalização. Então, isso também, a gente está buscando orientar, ensinar a elaborar projetos, a pensar no seu orçamento, pensar como é que vai executar, contratar de forma profissional, né, pessoas para trabalhar no seu projeto. Não é voluntário, né, se tem recurso você pode contratar profissionais, pagar direitinho e tal, contratar os serviços, enfim, é realmente para ter uma cadeia produtiva da cultura, é um setor econômico. Né? Que gera recurso, gera renda e gera emprego. Nathalie, foi um prazer te receber. Eu queria só aproveitar, Dalcira, me dá licença para eu agradecer esses espetáculos que estão vindo, né? A gente está recebendo, mas a gente tem esses apoiadores, né, que estão recebendo, que é a Escola Dora Abreu, né? O Terreiro, né, Reino de Oxum, Admun e Ossanha, o Projeto Social Navegar, que é um dos, por exemplo, que foi reconhecido agora como ponto de cultura, um trabalho maravilhoso ali com a Ana Maria, o CEPES, né, que está nos emprestando também algumas cadeiras para a gente conseguir receber mais público, e o Dulce Fuego Pub Bar, que vai receber aí o pessoal para uma jantinha bacana. Maravilha, muito obrigada, um grande abraço. Gente, sextou, Dia Internacional da Balada, cuide-se, tenha um excelente final de semana. A gente se encontra na segunda-feira em mais um Conexão 99, um abração e até lá. Esta é a ZYW 765, 99.